O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão: patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, no Evangelho de hoje, o evangelista São Mateus nos coloca no contexto do Sermão da Montanha, quando Jesus subiu a montanha e ali pronunciou este belíssimo sermão, que começa com o sermão das bem-aventuranças. Jesus, no Sermão da Montanha, nos apresenta um caminho que nos leva à felicidade, à salvação, um caminho que nos compromete com o seu reino. É claro, como nós ouvimos no Evangelho de ontem, ele não veio para abolir a lei e os profetas. Ele não veio para desprezar a lei de Moisés. Muito pelo contrário. Ele diz que ele veio para dar-lhes pleno cumprimento. Se de Moisés nos veio a lei, de Jesus Cristo nos vem a graça para que nós possamos realizar com alegria, com disponibilidade, os mandamentos de Deus. Através do Sermão da Montanha, Jesus deixa claro que ele inaugurou um tempo novo, um tempo da graça, o tempo da ação do Espírito de Deus. Porque nós precisamos, para trilhar esse caminho de felicidade, para trilhar esse caminho de santidade, de salvação, nós precisamos do auxílio desta luz do alto, desta luz de Deus, o Espírito Santo. Porque, do contrário, o cristianismo será mero legalismo. O cristianismo será no mundo uma apresentação de normas, de leis,
de mandamentos que todos devem praticar. E aí o que acontece? Os que praticam, porque são legalistas, os que praticam perfeitamente, porque são perfeccionistas, as normas, as leis da palavra de Deus, esses acabam por pecar, por orgulho, por vaidade, por prepotência, porque não colocam em prática os mandamentos de Deus segundo a docilidade do Espírito do Senhor. Jesus, ele veio para inaugurar um tempo novo, o tempo da graça, o tempo da lei do Espírito. A lei do Espírito que nos faz viver a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Não significa que nós vamos viver a nossa vida sem os parâmetros da lei. Pelo contrário, nós precisamos, a partir dos mandamentos de Deus, nós precisamos de leis, de normas que orientam o nosso caminhar, que orientam as nossas relações humanas, as nossas relações em família, as nossas relações em sociedade. Para quê? Para que possamos viver o bem, viver a justiça, viver relações humanas pautadas na justiça, na promoção do bem comum, na promoção da solidariedade para com os mais necessitados. Lei do Espírito, lei da graça, lei da liberdade que o Senhor nos concedeu por meio de sua paixão, morte e gloriosa ressurreição. Obviamente, a lei do Espírito é a lei do amor. É a lei do amor a Deus. É a lei do amor ao próximo. E Jesus, com a sua autoridade de Filho de Deus, nos ensina que no relacionamento com os nossos semelhantes, nós devemos, sobretudo, deixar que o Espírito Santo nos conduza a partir dos nossos corações, porque Ele é o Espírito do amor. Ele é o Espírito que nos capacita a viver em nossas relações familiares, em nossas relações sociais, a viver o amor, às vezes em forma de perdão, como nós ouvimos no Evangelho, às vezes em forma de reconciliação, o amor que nos leva a promover a justiça, o amor que nos leva a promover a solidariedade e a compaixão com os mais necessitados. Foi por isso que Jesus, no Evangelho de hoje, chega a ponto de dizer que mais importante do que a oferta no altar de Deus, mais importante do que ofertar sacrifícios ao Senhor, é a vivência do mandamento do amor nas relações com as pessoas. Irmãos e irmãs, Deus nos criou livres, mas a nossa liberdade não significa viver a vida de qualquer jeito, e muito menos comprometer a nossa vida com o pecado do desamor, do ódio, o pecado da injustiça, da corrupção. Não. A nossa liberdade como dom de Deus, ela se torna cada vez mais realizadora na medida em que nós a comprometemos com o bem, com a verdade, com o amor. Foi por isso que na primeira leitura desta Santa Missa, o apóstolo São Paulo nos ensina que onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Aí está a liberdade. Sem o desprezo a qualquer regra, a qualquer lei, a qualquer mandamento da parte de Deus, sem qualquer desprezo, muito pelo contrário.
O Espírito do Senhor que nos foi concedido pelo sacramento do batismo, ele purifica a nossa liberdade e motiva a nossa liberdade para que nós possamos nos comprometer com o bem, com a verdade, com a justiça e com o amor. E dessa forma, estaremos trilhando os caminhos que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha. Caminhos de felicidade, caminhos de salvação, caminhos de santidade. Nos aproximemos do altar da Eucaristia, comungando o corpo e o sangue do Senhor, para que da Eucaristia nos seja concedida a graça de Deus, de modo que no mundo em que vivemos, possamos comprometer a nossa vida com os mandamentos do Senhor, que não nos escravizam, mandamentos que não diminuem a nossa liberdade, muito pelo contrário, nos mandamentos que nos tornam cada vez mais filhos e filhas de Deus, livres para amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.